Porra, meu irmão, na moral, olha essa bosta, olha essa merda de animação. No vídeo de hoje vocês vão achar que eu tô ficando maluco. Tudo que eu falar desse filme aqui, vocês provavelmente vão pensar com vocês mesmos: meu Deus, esse cara tá inventando tudo isso, isso não é possível, mas é possível. Senhoras e senhores, hoje a gente vai ver simplesmente ele, o primeiro filme que foi 100% CGI na Noruega. Sim, o primeiro filme CGI da história da Noruega é essa merda desgraçada e tenebrosa que vocês vão ver agora. O responsável por essa atrocidade foi o Kristoffer Nielsen, que é um artista de quadrinhos, e o motivo dele fazer esse filme chega até a ser emocionante, se não fosse muito estranho. A obra mais famosa desse cabra aí é essa história em quadrinhos chamada esse nome aí, que basicamente é uma mistura de Apenas um Show com Shameless, aonde conta a história de um grupo de noias que se metem num trambique meia boca, tudo isso porque eles são vagabundos demais para procurar um emprego. E esses quadrinhos foram tão populares que eles também geraram uma série de TV, que visualmente é ainda mais bizarra do que esse filme, justamente pelo orçamento ser muito menor. E se essa série for tão ruim quanto dizem, eu vou ver só pra fazer vídeo dela. Ruim no sentido de ser muito problemática, como nós diríamos por aqui. E bom, eu falei dos quadrinhos, falei da série, só que o filme ele só veio a ser feito e lançado devido a um acontecimento muito trágico. Acontece que o Kristoffer não era o único artista na família. Seu irmão era vocalista de uma banda muito importante na Noruega, uma banda de rock. E esses dois, eles tinham uma relação muito boa, eles sempre se apoiavam muito, tanto que quase todas as capas de álbum do irmão dele foi ele quem desenhou, todas tirando uma. Então eles tinham essa relação muito próxima um do outro. A música do irmão dele influenciava muito nos seus quadrinhos e nas suas obras. Só que infelizmente o seu irmão veio a falecer de overdose. E para homenagear o seu irmão, ele fez esse filme. O filme ele bota os personagens dos quadrinhos, que são os mesmos da série, em uma nova aventura. O filme começa mostrando o melhor tipo de amizade que você pode ter. Tem esses dois amigos maconheiros aí que moram juntos, e um deles estava devendo pro agiota da cidade. E ele, como é um bom amigo, resolve incluir o seu amigo nisso tudo. Actually, talking about fucking nutters, you know, Ivan. Oh, he is a fucking nutter. Yeah, well, I owe him 4,000 big one to blow all the money before I got around to paying the bastard. I couldn't tell him I'd been screwing around with his cash. I said I'd been busted by the cops. You grass me up. Ele gastou o dinheiro que ele tinha que pagar ao agiota e falou pro agiota que ele tinha o dinheiro, mas foi dedurado pelo amigo dele, então agora o agiota tá atrás dos dois. E nisso, simplesmente chega um personagem que é dublado pelo True Detective. Pegaram a porra do Woody Harrison e botaram ele pra fazer esse filme. Eu não sei como isso foi possível. Ele devia estar precisando pagar umas contas nesse dia aí, mas tá aí a porra do Woody Harrison. Seguinte, esse amigo dele chega simplesmente do nada oferecendo um emprego pra eles. Porque acontece que esse personagem aí, ele é autista, mas não sabe, ele tem hiperfoco em circo. O filho da puta não fala em outra coisa, o sonho dele é abrir um grande circo. E bom, ele meio que já tem um, só que é uma bosta. E ele chega na casa deles fazendo uma proposta, oferecendo um emprego na merda do circo dele, um emprego de merda, que os dois ali resolvem aceitar porque eles estão sendo caçados pelo agiota. Então eles veem isso como uma grande oportunidade de fugir dali. E esse filme, obviamente, como eu sempre falo aqui, é um grande Pulp Fiction. Outra vez? Tem vários núcleos nele, mas o principal são desses quatro noias aí. Dos dois amigos que moram juntos, sendo um filho da puta e um manso, o autista do circo e esse cracudo aí que ele parece muito o Cid da Era do Gelo. Bora tomar uma. E seguinte, lá no circo eles têm muitas tarefas, mas a tarefa principal desses quatro noias aí é cuidar do astro do circo, que é um elefante chamado Jimmy. Inclusive o nome do filme é Free Jimmy, e Jimmy é o elefante, e Free porque é uma paródia de Free Willy,
que é aquela baleia filha da puta lá que passava na Globo. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. E acontece que esse filme, ele também é uma grande crítica à crueldade animal nos espetáculos. E o nosso querido Jimmy é completamente mal cuidado e maltratado. Tão mal cuidado e maltratado que ele vive à base de drogas. Os caras falando que a Terra é plana não é tão absurdo assim. Não, aí é... Então, pra deixar o Jimmy calmo, ele dá uma droga pra deixar ele mansinho. Mas como ele também precisa do Jimmy pra fazer o espetáculo, tem outra droga que deixa ele mais acelerado. E a função do nosso mansinho é regular essas drogas do Jimmy. Só que tem uma regra. O remédio pra deixar ele mais calminho tá numa sacola de uma loja chamada Common Shop. E o remédio para deixar ele mais elétrico tá numa sacola de uma loja chamada Shop & Com. E bom, são nomes muito parecidos, então obviamente esse filho da puta ia dar tudo errado. Eles têm uma noite de festança lá e no dia seguinte teria a primeira apresentação com esses novos incríveis funcionários. Aqui galera, o salsicha sempre foi mandado embora no primeiro dia de serviço, mas... E é quando eles descobrem que o circo do amigo deles é uma completa bosta. Tem um monte de apresentação ruim de tudo, uma atrás da outra, até que chega o nosso querido Jimmy, que foi drogado errado, então ele fica completamente puto e sai destruindo todo o circo. A polícia vem e leva o Jimmy dali, porque era um animal muito mal cuidado e violento. Depois disso, o nosso autista de circo, ele fica querendo ir recuperar o Jimmy. Todo mundo pergunta do porquê que ele queria tanto recuperar esse elefante. E ele fica com aquele papinho de, ele é muito importante pra mim, eu fiquei tão apegado nele, eu quero tanto ele de volta, só que ninguém compra isso. Então, depois de muita insistência, o personagem do True Detective aí revela que o Jimmy estava com 1 tonelada de heroína dentro da bunda. Que? E é por isso que ele estava com tanto interesse em recuperar esse elefante. Ele diz que eles poderiam dividir igualmente caso recuperassem. Só que isso não seria tão fácil assim, porque, como eu falei, tem vários núcleos nesse filme e todo mundo quer a porra do elefante por um motivo diferente. Uma coisa muito inteligente e interessante também que esse filme faz é porque ele critica os maus tratos dos animais nesses espetáculos. Ele sim trata isso como um problema, como você pode ver pelo pobre do Jimmy aí todo lascado, só que ele também tira muito sarro dos defensores dos animais, os veganos, aquela gente insuportável. E isso aí, pra época, eu achei simplesmente genial, cara. Isso aí me deu vontade de ler os quadrinhos. Porque tem causas que são sim importantes, só que as pessoas que militam por isso são chatas pra caralho. Por exemplo, eu não conheço um vegano que não seja um filho da puta. E se você aí, vegano, pensou em se defender nos comentários, já mostra que você é um chato do caralho. E esse núcleo aí é formado por filhos da puta chatos, insuportáveis e hipócritas, que muitas das vezes mais maltratam os animais do que salvam, tipo algumas pessoas aí, né? Tem outra cena também que eles vão lá investigar sobre o Jimmy e na hora de sair eles atropelam a porra do bicho e foda-se. Cara, eu achei isso aqui tão bom deles tratarem a causa como um problema de verdade, mas também zoar as pessoas que defendem porque são insuportáveis. Muito foda, e talvez eu até leia a porra do quadrinho pra ver se tem mais coisas desse tipo lá. Além deles, também tem um grupo de caçadores lá que estão caçando, né? Então eles veem a porra do elefante e vão atrás junto. E bom, na verdade eles nem fazem muita coisa na história, só que acontece que esse personagem aí, ele é simplesmente um dos mais famosos do Christopher Nielsen. Ele é basicamente um sulista, um caipira preconceituoso e muito filho da puta, que já fez participação em várias outras histórias dele. Eu não vou tentar dizer o nome, mas são essas aí. Então, obviamente, o Christopher ia colocar ele nesse filme. É basicamente o Vingadores da Noruega. E tem um grupo de uma gangue de motoqueiro vestida de palhaço, que são os originais donos da heroína. Então esse bando de pessoas aí começam a fazer Aonde os Fracos Não Têm Vez versão elefante e ficam se matando e perseguindo a porra do elefante por aí.
Elefante esse que tava fugindo deles, tendo uma crise de abstinência, porque a porra do elefante é drogado e elefante com 1 quilo de heroína na bunda. E como eu falei, esse filme ele é explicitamente uma homenagem para o irmão do Christopher Nielsen, como é mostrado nos próprios créditos. E vocês notaram alguma semelhança entre as duas histórias aqui? Muitas pessoas chegaram na teoria de que o Jimmy representa o próprio irmão do Christopher Nielsen, porque assim como o Jimmy, o Joaquim Nielsen era um astro de um espetáculo que precisava, em um certo ponto, de drogas para poder performar. O que me faz acreditar nessa teoria e que ela seja verdade é o próprio arco do Jimmy dentro do filme. Sim, o elefante também tem um arco. Depois que ele foge ali do circo e das pessoas que capturaram ele, ele vaga pelo deserto tendo uma crise de abstinência, tendo um problema com drogas, até que ele encontra esse alce, ou o cervo. Cervo é só um alce gay, né? Eu não sei a diferença. Enfim, e esse alce ele tenta fazer o possível para ajudar o Jimmy, mas mesmo ele fazendo tudo ao seu alcance, ele não consegue salvá-lo no final. E eu tiro do meu próprio cu assim que isso é uma representação da própria relação entre o Christopher Nielsen e o Joaquim Nielsen, porque como eu disse, eles eram muito próximos, então talvez ele tenha feito tudo o possível para tentar salvar o irmão dele e mesmo assim não conseguiu. Então ele prestou essa lindíssima homenagem sobre um filme de um elefante com heroína na bunda. Então sim, é isso mesmo que você leu, vadia. O primeiro filme em CGI da Noruega é sobre 4 noias perseguindo um elefante que tá com heroína enfiado dentro da bunda. Não importa quantas animações a Noruega fizer a partir de agora, toda vez que alguém entrar numa faculdade de cinema e tiver que estudar a história do cinema da Noruega, eles vão ter que ler sobre o elefante que fugiu de 4 noias com heroína na bunda. Ou seja, eu não falo só atrocidades nesse canal, eu também falo história, ciência e conhecimento. Isso aqui é um vídeo histórico.